Estamos de volta. Agora no Ponto Entrevista vamos falar sobre produção audiovisual. Vai daí, Edu! Olá, seja muito bem-vindo a mais um Ponto Cultural Entrevista. Hoje nós estamos recebendo o publicitário e ilustrador Daniel Leite e o produtor cultural Wagner Rodrigo. Eles falarão sobre suas experiências com produção audiovisual. Então, gente, queria começar agradecendo a presença de vocês aqui por ter aceitado o nosso convite, né? Bom, então eu já queria começar a nossa conversa aqui, querendo saber de vocês, como vocês começaram nesse ramo do audiovisual? Cara, eu acho que foi... Agradecer o convite para participar primeiro, né? Mas eu acho que foi meio que natural, assim, sabe? Tipo, desde criança já desenho, sou ilustrador, né? Desenho, aí brincava com os bonequinhos lá, criava umas histórias, aí você vai assistindo filme, aí você vai conhecendo, aí chegou na faculdade você vai aprendendo mais umas coisas, assim, eu acho que foi uma coisa meio que natural, assim, tudo meio que se entrelaçou, sabe? Tipo, contar histórias e chegou no audiovisual aí, que eu tô nesse mundo há uns 10 anos, mais ou menos. Eu também foi uma coisa meio natural, assim, sempre gostei de produção cultural e audiovisual. Tem uma curiosidade que eu lembro, assim, um pouco, acho que sexta série, ali na faixa de 11, 12 anos, um colega meu tinha uma câmera mini VHS. E em vez de a gente fazer o jornal falado, que é aquela coisa que você parava e fazia, a gente fazia o jornal gravado. E a gente editava com videocassete, então colocava no videocassete, colocava no outro, e assim, eu já, tipo, meio improvisado, porque estudei escola pública, poucas pessoas tinham câmera, mas tinha esse colega meu que tinha, e eu fazia brincando isso. Depois, quando eu tava com 20 e poucos anos, eu comecei a fazer alguns cursos livres pela Fundação Cultural de Jacareí. Então isso é bem interessante falar dessa importância de curso livre, de formação. Eu fiz um curso de teatro, curso livre de 1 ano, e um curso de produção audiovisual com a Valmeri, que é uma professora universitária, hoje ela está para o Nordeste. E foi a hora que comecei a me interessar para a área da cultura, já estava com mais de 20 anos, sim, já formado. Daí foi uma coisa levando a outra, né? Você faz um curso livre, começa a fazer alguns trabalhos na área, principalmente teatro na época. Depois eu fui bolsista do ProUni, fui fazer a faculdade de Rádio e TV em São Paulo, Belas Artes, e daí caí. Então eu trabalho com... Entrei nessa área de audiovisual praticamente há 20 anos, foi em 2003, assim. E trabalhar só com arte, cultura, comunicação... desde 2005, 2006, assim. Então, deu pra ver que ambos os casos aqui é uma coisa desde criança, assim, né? O interesse, né? Legal. Você já falou um pouco, né, como você entrou nesse meio, mas e você? Como você entrou nesse meio do audiovisual? Então, quando eu tava na faculdade, a gente teve um projeto logo no primeiro ano, que era pra fazer um curta. E a gente gravou o curta e tal. E aí a gente foi pra parte de edição. Eu nunca tinha visto um negócio desse, né? Aí eu fui lá, a gente contratou um editor lá, que ninguém sabia editar. Aí comecei a ver ele editando, falei, cara, esse negócio é bacana, né? Esse negócio é legal. E eu fui me interessando, comecei a aprender, meio que na raça ali, a editar. E beleza, aí passou um tempo, eu já mexia mais ou menos ali no software de edição. Um amigo meu que fez faculdade comigo de publicidade, estava fazendo uma outra faculdade, de história, e ele me chamou pra editar um documentário que eles estavam fazendo lá. Aí eu falei, tá bom, tipo, sei mais ou menos, né? Aí eu editei esse documentário, isso foi em 2010, mais ou menos. Falei, legal. Aí em 2013, a Fundação abriu uma oficina, um curso livre, como Wagner, a importância dos cursos livres, né? Que era uma oficina de audiovisual. O Wagner era o professor, ele era o oficineiro, foi uma oficina de 7 meses ali. E ali a gente passou por tudo, né? História de cinema, câmera, lente, edição, até gravar os curtas aí que a gente... E ali eu acho que foi onde eu entrei mesmo, de verdade, no audiovisual. Caramba, que legal. Então, e é legal isso porque eu fiz a oficina em 2003, né? Acabei rodando, fui fazer a faculdade em São Paulo, mas sempre querendo voltar pro Vale fazer alguma coisa. Eu fiquei até em São Paulo mais direto até 2012. Em 2013 consegui aplicar essa oficina em Jacareí. Então foi bem legal com essa história, né, da questão da importância de formação cultural. Porque depois de 10 anos voltei para a cidade e consegui dar essa oficina. E como o Dani falou, eu não queria fazer aquelas oficinas que fosse só há 2, 3 meses e acabou. Eu tinha uma proposta que no final dessa oficina a gente tentasse criar um coletivo ou produzisse algo. E foi assim que foi surgindo esse coletivo, que a gente chama o Núcleo de Audiovisual, porque no final a gente queria escrever algum projeto. E foi onde que a gente escreveu um projeto pela LIC, o Ofícios, né?
E foi aprovado na LIC. O legal que foi a experiência de várias primeiras... deixaram de ser aluno pro ano seguinte, estava ganhando para ser editor, para ser diretor, para ser produtor, todas essas funções. Então foi bem bacana, foi uma coisa que uma coisa foi levando a outra, encaminhando. E aí, de novo, volta a importância da política pública, né? Enquanto formação, enquanto incentivo também. E é legal que nessa oficina dele, que ele falou que no fim a gente criou o núcleo coletivo, ao final, o nosso TCC, assim, dessa oficina foram curtas, né? Aí eu fiz um curta, a Glaucia fez um outro curta, e os 2 curtas foram premiados, né? Não só aqui em Jacareí, mas como fora. Tipo, a Glaucia foi premiada em São Paulo, o meu passou no festival em Brasília, então é um negócio bacana, assim. Legal. E foi legal que por exemplo, do Daniel Leite, né? E esse eu acho que foi legal dessa oficina também. A gente fez um resultado, como ele falou, literalmente era um TCC. Então, meio que eu só coordenei. Eu não botava a mão, assim, na massa. É o Daniel que dirigiu. Então, quando ganhou o prêmio, ele ganhou passagem de avião. Ficou lá uns 2, 3 dias. Tomou cerveja com a Tainá, com a atriz, que já era adulta. E assim, essa volta. E a própria Glaucia também. Ela conseguiu uma residência do Ponto MIS em São Paulo, do MIS, do Museu de Imagem e Som, por um projeto que tinha. Então, uma semana lá com vários profissionais. Isso com o resultado da oficina que eles mesmos produziram. E isso é importante também dessa coisa prática. Bom, vocês já entraram então um pouco nesse assunto. Queria que vocês falassem um pouco sobre esse núcleo de vocês, né? O Núcleo Audiovisual de Jacareí. O que ele faz, o que ele produz geralmente, desde quando ele existe. Então, o núcleo ele surgiu assim meio que naturalmente no final da oficina. A gente queria ter um coletivo para produzir o conteúdo audiovisual. No primeiro momento, foi as pessoas que terminaram a oficina. Não todos. Se reuniu ali mais ou menos 8, 10 pessoas. E o projeto Ofícios foi que continuou aglomerando a gente no ano seguinte, 2014 até um pouquinho 2015, assim. E daí o que a gente começou? A gente começou a entender que o núcleo tinha uma função para além disso. Tinha uma função da gente fazer formação entre nós. Então a gente às vezes fazia alguma atividade algum dia de atividade. O Dani manjava de tal coisa, fazer uma outra coisa. Aí o outro manjava mais de áudio. E a gente começou a ver a necessidade de comprar equipamentos. Então eu comprar um equipamento custa X. 8 pessoas comprarem junto, fica mais barato e todo mundo disponibiliza. Então a gente começou a sentir essa função que o núcleo tinha. Então a gente fazia algum projeto, fazia algum caixinha, para cada um contribuir uma coisa, comprava um microfone. Depois agora, por exemplo, comprar luz, comprar uma memória, alguma outra coisa assim. E o núcleo funcionou nos primeiros 2, 3 anos ali nessa função de produção e formação. Mas por conta, assim, é isso, né? A gente trabalha com cultura, precisa trabalhar, né? E conforme o núcleo, a gente sentiu que ele funcionava muito quando tinha projetos, né? Que fazia ele executar. E infelizmente não é toda hora que você consegue projetos. Então o núcleo, assim, a gente sente que até hoje o núcleo é forte, a gente que é essa questão do ofícios, né, Dani? Que eu acho que é isso que traz todo mundo de novo para produzir. Sim. Então justamente que você falou isso, né? Essa questão, como que conciliar, né? No caso do Daniel, que também é publicitário, certo? Sim. Conciliar essa produção de audiovisual com a profissão, né? E você, né? Que, como você falou, nem sempre existe um projeto, né? Como conciliar, como conseguir viver disso? É possível? Então eu, como tenho minha profissão, trabalho numa agência como publicitário e a minha no audiovisual eu acabo ficando só quando tem projetos mesmo para fazer. E aí eu entro nessa história do audiovisual, que é uma coisa que eu gosto pra caramba. Se pudesse, ficava só nisso também. Mas... e a gente é muito plural também, né? Tipo, publicidade, ilustração, audiovisual. E aí como quando vem os projetos, o Wagner me chama, a Glaucia me chama. E aí, como, tipo, final de semana a gente faz, e durante a semana a gente vai no nosso trabalho CLT, né? E acho que aí entra de novo um pouco a função que a gente tem, o núcleo, assim, né? Uma coisa que a gente fica até se repensando essa função de coletivo, pra onde que vai, escrever projeto. Mas uma função que eu percebi, assim, da gente é essa rede que a gente faz. Então a gente falou da rede de equipamento, mas a rede de serviços. Então eu tô num projeto, o Daniel Paiva me chama, que é outra pessoa que faz projeto do núcleo. Daqui a pouco eu tô com outro projeto, chama a Nayara. A Glaucia passa um projeto, chama eu, chama o Dani. Daí o Thiago Cultura no Morro tá fazendo um projeto com a Fernanda, chama a Glaucia pra fazer alguma coisa, chama eu pra fazer uma outra coisa. Então quem trabalha, quem é da área só de audiovisual de cultura, a importância de ter essas redes. Então, respondendo na minha área, assim, eu tenho uma produtora, quando eu fui trabalhar em São Paulo, em 2002, ainda em 2009, eu não tinha me formado ainda, em São Paulo tudo pra você prestar serviço era o famoso PJ, que a gente chama, né? E na época tava começando as MEIs ainda, as MEIs não tinham os KINAIs, que são os códigos, né, de produção audiovisual, de ator e outras coisas, e na época eu tive que abrir uma empresa mesmo, Simples Nacional, tudo.
para prestar serviço para a Cidade Escola Aprendiz, que é uma ONG que fica na Vila Madalena, que trabalha com educação integral e comunicação. E quando eu abri essa empresa, uma dica que me deram lá na época é assim, coloca vários códigos. Porque uma coisa que eu percebi, quem trabalha só com produção cultural, projetos culturais, você é isso que o Dani falou, você faz de tudo um pouco. Então, assim, eu tenho projetos aprovados de lei de incentivo, trabalho em outros projetos aprovados de lei de incentivo, mas não é só isso. Então, por exemplo, a própria Cidade Escola Aprendiz, que é uma ONG que até hoje eu presto serviço, eles fazem um projeto lá no Maranhão sobre rotas e redes literárias e eles mandam material para mim editar. Isso não é exatamente um projeto cultural, tem a ver com educação, mas está dentro da área de produção audiovisual. Então, esse campo de audiovisual, para você ser da área, você tem que estar isso, você tem que estar suas redes. Então, por exemplo, eu faço muito registro de espécies de teatro, não só de Jacareí, em São Paulo, Campinas, Taubaté, em outros lugares, Rol do Vale. E para você trabalhar, então, respondendo a sua pergunta, é possível viver de arte e cultura. Só que sim, é uma área que você tem que ter altos e baixos, tem que ter planejamento financeiro, a questão de equipamentos. Às vezes as pessoas não têm noção, mas qualquer kit básico hoje para começar um videomaker é muito caro, é tudo importado. E é isso, o meu equipamento dá algum problema, eu vou ter que locar de alguém, eu tenho que prever isso no orçamento, eu pago o contador. Mas é um jeito diferente de se trabalhar, então faço um horário diferente. Às vezes eu fico 1, 2 semanas viajando, às vezes à tarde eu consigo sair, passear com meu filho, e às vezes eu não fico uma semana quase sem ver meu filho, mesmo sendo autônomo, porque eu saio de manhã, fico editando até a noite. Mas eu acho que é possível sim. O grande problema é quando as pessoas vivem só de leis de incentivo, e não cria essa rede que vai para além disso. É porque a lei incentiva nem sempre tem, né? Nem sempre está disponível. E não só de estar disponível, assim, muitos projetos para pouca verba. Sim. E faz parte, né? Não tem como, assim. Então você tem, às vezes, 20 projetos bons, mas tem um orçamento para 5. O PROAC, que é o do Programa Governo do Estado, eu já tive projeto, assim, tem colegas meus agora, teve projeto com nota, por exemplo, 8.5, que é uma nota boa. Mas, assim, a pior nota foi 9. Então, quer dizer, seu projeto tá bom, mas tem muitos projetos. Tem muitos, né? Questão da quantidade. Da quantidade, isso, e melhorou muito a qualidade dos projetos. Então, agora, se depender só de projetos é ruim, porque daí você acaba aceitando alguns outros trabalhos só para pagar a conta. Então, é legal você ter, quando até o próprio Dani falou, acho que tem a ver um pouco disso. Ele é CLT, mas ele compõe o orçamento dele quando vem esses outros trabalhos. Ele sabe que, a mesma coisa, quem trabalha com audiovisual, só produção, eu tenho um trabalho, às vezes, grande e eu vou compondo. Então, eu loco equipamento, eu presto serviço específico de edição, às vezes eu faço uma produção executiva de um projeto. Então, às vezes, num mês, eu estou prestando serviço para de 6 a 8 projetos. Cada um, não fico toda hora num projeto, às vezes só uma coisinha, mas é isso, tem que abrir o seu portfólio. Mas é legal falar, tipo, para quem tá começando e tal, os equipamentos realmente são caros, mas se você quer fazer, se quer tirar uma ideia da cabeça, pô, você tem tudo que você precisa na palma da sua mão, né? No celular você consegue fazer o vídeo, você consegue editar. Claro que não vai ser uma coisa profissional, mas, pô, pra quem tá começando é ótimo. E isso é uma coisa que mudou muito, assim, por exemplo, quando eu fiz faculdade em 2006, a gente trabalha com fita mini DV, cartão SD tava entrando ainda, na verdade até umas câmeras da Panasonic que tinham outros tipos de cartões. Então era muito mais chato você não conseguia filmadora. Hoje em dia, as pessoas conseguem fazer vários testes com o celular, mesmo se não é o último celular de geração, mas ele faz uma edição ali no celular, então acho que hoje tá muito mais acessível. E aí é um problema pra gente também, no sentido quem trabalha só com isso, porque sempre tem alguém que fala que tem um primo que sabe editar, alguém que sabe filmar. Ok. E a gente tá no mercado que então entra numa loja, você não trabalha por preço. Você quer me contratar? Custa, tem pessoa que faz mais barato. Ok. E não desmerecendo quem faz. Porque, assim, ela tá num nível de qualidade que é o valor que ela tá cobrando, que não é ruim. Sim, mas talvez, tem a questão da experiência. Da experiência. Talvez pro material que aquela pessoa precisa, é aquilo mesmo que ela precisa. Não vou desmerecer falando que isso é melhor ou pior. Mas dependendo do que você quer, então, vou usar esse equipamento dessa câmera, um SSD de 1 tera, ou esse só esse custa R$1.500, tipo, é uma outra lógica. O que você quer? Não, eu quero uma coisa rápida, talvez vai ser aquele orçamento mais barato mesmo. Exatamente. Bom, então, agora entrando um pouco na questão dos documentários, né, que eu tive acesso ao trabalho de vocês através deles, né, então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como vocês começaram a produzir esses documentários e depois falassem um pouco sobre o Ofícios de Jacareí, que é um projeto bem bacana. Achei legal você falar dos exercícios que a gente fez na oficina 2013, que você fez o do Gilmar e fez o passado do Mercadão também. Isso. Na oficina, o primeiro contato com o documentário foi nesse documentário que eu editei lá pro meu colega lá de Taubaté, na oficina de história. Mas na oficina dele a gente passou por várias etapas, né? Da história do cinema e exercícios e tal. E um dos exercícios era de um documentário que eu fiz junto com o Thiago. Isso. E daí também pode ter saído o Ofício também, porque eu quis fazer um documentário sobre a rodoviária velha aqui de Jacareí. Aí o senhor que cortava o meu cabelo, o Gilmar, ele era um vereador na época que foi dado o nome da rodoviária, que ela estava sendo construída aqui na década de 60.
Falei, ó, a gente pode ir lá entrevistar ele. Tipo, enquanto ele corta meu cabelo, a gente vai conversando e tal, vocês vão registrando. Aí, beleza. Aí a gente foi lá, a gente começou a gravar entrevista e tal. E na saída dessa entrevista, o Wagner até tava com a gente, né, pra dar uma coordenada. Tava rolando aqui em Jacareí, na época, um projeto de Mestres da Cultura Viva. Que era uma coisa mais, tipo, de... Cultura tradicional, uma coisa Moçambique, material, Bezedeira. né? E a gente falou, nossa, mas esses mestres urbanos, né? Esses mestres que praticam esses ofícios e tal. E essa ideia ficou ali, né? E aí a gente foi editar esse documentário do Gilmar, da rodoviária, e a gente percebeu que a gente não tinha dado play no gravador. Nossa. Deixou só no pré-rec do Tascam. É isso, a gente não tinha áudio, a gente só tinha gravação da câmera, e como ela tava toda picotada, a gente não tinha o áudio todo, né? Falei, putz, é um exercício, né? A gente tem que aprender de alguma maneira. E aí, eu acho que passou uns meses, né? Eu lembro que eu entreguei o DVD pro Gilmar. Ele falou, nossa, mas a gente ficou tanto tempo conversando, né? E parece uma fala ali minha de tipo 1 minuto, não sei o quê. Ele ficou meio decepcionado. E aí quando acabou a oficina, a gente viu que a LIC estava aberta, né? O edital da LIC, a gente falou, por que a gente não resgata aquela ideia, né? De fazer os mestres urbanos. A gente escreveu o projeto em uma semana, né? Pois é, que era o prazo que faltava. Os mestres urbanos e tal, os ofícios, né, que podem estar acabando. E logo me veio essa lembrança do Gilmar. Falei, pô, a gente podia gravar com ele, né? Agora uma coisa mais... Se redimir com ele. Exatamente. Exatamente. Foi o que a gente fez. A gente escreveu o projeto super rápido e acabamos sendo contemplados. E na época acabou sendo até um pouco inovador, assim, em questão da lei de incentivo da cidade. Então ali que é a lei de incentivo à cultura, com imposto de ISS e IPTU, porque foi a primeira vez que alguém propôs uma websérie. Porque assim, em 2013, assim, não era tão comum você ter uma websérie. Você tinha um conteúdo, o YouTube já estava começando a dar alguma outra coisa, mas os streams existiam, essa coisa focado para a internet. Sim. Então a gente fez um projeto que não era para rodar TV, tudo. Nosso objetivo era uma websérie. Então a gente fazia já deixar o público na internet, deixar o público, não tentar vender isso num circuito de TV, exibição, tudo. E foi que chamou atenção, acho que foi assim, a gente fez 7 episódios dessa websérie. E deu muito certo, assim, porque o projeto foi aprovado, a gente conseguiu captar depois com uma empresa na cidade. E uma coisa interessante do Ofícios, né, então pegando isso que o Dani falou, a gente começou a pesquisar e começou a achar tipo tipógrafo na cidade. A gente achou que não existia mais o tipógrafo. Barbeiro é uma coisa que na época estava começando a voltar até modinha, 10 anos atrás, até hoje, né? Barbershop, tudo. Mas assim, algumas outras coisas, alfaiate é uma coisa que já não tinha tanto, né? Sim. E daí a gente começou a pesquisar tudo isso e no projeto a gente teve uma ideia que tinha a ver muito com essa questão da formação. A gente queria que sempre que tivesse um episódio, tivesse um making-off, mas não só aquele making-off, aconteceu, deu errado a câmera, não. O making-off era sobre o que o diretor faz. O make-off era o que o editor faz. É o ofício do ofício. E daí o pessoal começou a falar, vocês estão falando ofício do ofício. Então, e literalmente pegava, aquela pessoa editou, ela vai falar sobre montagem. Aquela pessoa fez a produção executiva, ela vai falar sobre... O Daniel fez direção, vai falar sobre isso. A Glaucia fez direção de fotografia, ela vai falar a importância. E falava um pouco daquele episódio. E deu muito certo isso, porque as pessoas até hoje comentam disso, dessa questão interessante desse make-off. Que não era só, um produto, um subproduto. E rodou muito, assim. E a importância do ofícios, né, daí, enquanto... que acho que a importância do documentário tem eu sempre esqueço o nome de um pensador, que ele fala assim, um país sem documentário é como uma família sem um álbum de fotografia. Sim. Que hoje em dia até tá difícil, né? O álbum de fotografia é digital, mas você tem um registro histórico daquela criança, do tio, do avô. E um país que não existe documentário, se não existe documentário sobre as pessoas, para além de documentário de pessoas famosas, é um país que não tem história. Porque não é nem só uma questão de produção audiovisual, mas sim de preservação, né? Sim. Que isso é realmente muito importante, né? Eu acho que você começa a ver as coisas de uma maneira diferente também. Você começa a ver a sociedade de uma maneira diferente, você começa a ver aquela pessoa de uma maneira diferente. E tem uma coisa que aconteceu agora, né, do registro, assim, a gente vê, por exemplo, desses 7 mestres, a gente chama até de mestres, né, desses ofícios, 3 já faleceram. Né? Sim. E assim, enquanto que você vê que a família até hoje agradece a gente. Sim. A gente teve pessoas que achou o tio dele assistindo um vídeo de Santa Catarina e retomou contato com a família aqui em Jacareí. Caramba. Tipo, nossa, eu fiquei sabendo, o seu tio morreu, nossa, eu vi o documentário dele, foi até do Seu Santos e tal. E um dia desse tem o Paul Robanes, que é um francês do stand-up, né, que tá bombando aqui no Brasil. E ele tem uma brincadeira que ele mostra assim, tipo, como que é o roots, o raiz no Brasil e o meio lá, o gourmet. Ele pegou como que era o barbeiro roots do Brasil, ele usou o nosso, o Hugo.
Cara, e bombou, assim, ele tem milhões de seguidores, assim, e a galera, pô, Jacareí, eu não conhecia, onde que tá seu Hugo? Quem que é ele, assim? Quer dizer, isso faz 10 anos que a gente gravou. Sim. Caramba. E ele entrou, pediu autorização pra poder compartilhar tudo, e ele, pô, agradeceu, ele falou, gostou do material. É o que tem mais visualização no YouTube, é o do Caramba, Hugo. interessante. E assim, do nada, assim, e não foi eu que vi. Alguma outra pessoa, Wagner, você tá vendo que o Paul compartilhou o Paul Robbins? Eu falei, deixa eu dar uma... Caraca, já tá não sei quantas visualizações, as pessoas comentando. Nossa, esse é Roots mesmo, que ele passava lá o paninho, os negocinhos e tal. Só errou o nome, ele botou Ofícios do Brasil, mas quem sabe a gente não faz, né? Ofícios do Brasil, né? Rodar. Mas é assim, a importância disso, desse documentário como um todo, o registro dessas pessoas. Então, desses 7, 3 já faleceram. Então tá o registro, assim. E o do Santos, né, acaba sendo o primeiro, foi um dos mais fortes. Tem o seu Gilmar também, todos, né? Mas o Santos, eu lembro que a própria família veio falar com a gente que deu... Depois ele foi o primeiro que faleceu, uns 2 anos depois, né? Sim, por aí. 2, 3 anos. Ele foi um que, assim, deu sobrevida pra ele. Ele tava meio cansadinho e tal, e depois chega uma época assim que ele comentava, não, veio uns jovens aqui se interessaram pro meu serviço. Ele pedia pra gente passar lá no Natal, a gente dar Feliz Natal. Parece assim, que você vê que ele mudou, assim, e o Daniel falou assim, a gente começa a ver quem tem essa visão, assim, um pouco da função do documentário, vê a cidade de uma forma diferente. Então aquela pessoa que você acha que é pessoa comum, tipo, não tem nada de história. E a pessoa começa a se ver de uma forma diferente também, a pessoa que é entrevistada, que é o personagem, né? A gente brinca lá que a gente começa a olhar a cidade como um olhar de turista, assim, tipo, a gente tá vendo tudo pela primeira vez também. E esse olhar de turista é uma coisa que eu brinco muito, às vezes eu vou dar oficinas, por exemplo, eu dei oficinas em Minas, em cidade de 3, 5 mil habitantes, a pessoa, não tem nada que fazer. Eu falei, acabei de chegar na cidade, eu vi essa casa, vi não sei o que lá, porque eu tô com olhar de turista, eu não conheço. Vocês estão tão acostumados e pra vocês isso é tão... E você pode ver que hoje, até essa questão de gastronomia, de pousada, as pessoas estão buscando essa coisa mais tradicional, simples, que às vezes a própria pessoa, como o Dani falou, não se valoriza. E quando vem alguém que faz um vídeo sobre a sua cidade, faz uma outra, mostra a pessoa, nossa, tem isso na minha cidade, nossa, que mas legal. É tão bonito assim. Então, pessoal, de Jacareí, esse senhor tá passando, nossa, eu não conhecia a história dele, pô, tá... Então, o documentário tem muito forte disso, e é uma coisa que eu sempre gostei, assim, eu não sou tanto da ficção, mas quando eu entrei nessa parte do documentário, eu sempre gostei de registrar pessoas, e a gente fala assim, onde tem pessoas, tem história. Que história que é essa? Então, e é isso, vai para histórias assim que a gente acha que é comum. Por exemplo, tem o exemplo do Museu da Pessoa, que é um museu online com os vídeos. É isso, é o Museu da Pessoa. Quem são essas pessoas de várias etnias, de várias regiões do país, assim. Eu acho que isso é uma coisa bem importante do documentário. E assim, ficou pejorativo uma época. O pessoal vê documentário, é documentário. Tipo, é coisa mais chata, é cansativo. Ou é documentário tipo National Geographic, aquelas coisas só de animal, fica assistindo, né? E na verdade, se ele vai para muito além, se você constrói uma narrativa, ele te segura tanto quanto uma ficção. Eu acho que esse projeto do Ofício, ele mudou até o olhar da gente mesmo. Tipo, a Nayara, ela falava, nossa, mas documentário. Ela começou a participar, ela falou, pô, documentário. É bacana. E já fez pesquisas 2, 3 documentários da gente já. Tudo depende do tema ali, se você consegue, né? Construir uma narrativa, uma história, os personagens, né? Mas contar a história é um negócio que é apaixonante, não tem jeito. Por exemplo, tem outro projeto que eu fiz aqui em Jacareí, pelo PROAC, que é a gente tem um acervo na cidade de mais de 400 mil fragmentos arqueológicos, de alguns de 7, 8 mil anos atrás. As pessoas de Jacareí não sabem que existe isso. Daí eu consegui um edital, que a gente fez um registro desse acervo do núcleo de arqueologia que fica dentro do MAV, do Museu de Antropologia do Vale do Paraíba e da Fundação Cultural. Cara, você vê assim as pessoas, a importância. Comecei a entrevistar, tinha doutores vindo de São Paulo, gente que tá rodando o mundo todo e vem pesquisar essas coisas que não sabe. A gente conseguiu produzir esse documentário, a Glaucia também trabalhou, você também fez Eu fiz ilustração. A ilustração e identidade visual pra gente. Então é isso, você vê a Rede Valência, a Glaucia foi a direção de fotografia. E é um documentário que hoje tá no portal da Secretaria do Governo do Estado, é um dos vídeos mais vistos na área de museologia, assim, e tá rodando, assim, e uma coisa da cidade que as pessoas não conhecem. Bom, bem legal mesmo. Então, pra gente já caminhar pros finalmente, eu queria saber, o Ofício de Jacareí, ele ainda está sendo feito, vai ter coisas novas e tudo mais, e onde as pessoas podem encontrar ele? Bom, agora ele não é mais o Ofício de Jacareí, ele virou o Ofícios. Ofícios, para quem a gente quer além da cidade. E a gente continua produzindo, o Wagner conseguiu um edital aí nesse ano, e a gente produziu mais um episódio com a Dona Marta, que é de Santa Branca. Então já saímos da cidade, né? Já saímos da cidade, já não é mais o Ofício de Jacareí. E foi muito curioso porque ela é uma senhora que conserta guarda-chuvas. Ainda. E é uma coisa que a gente não vê, né? Por aí. E foi bem legal fazer lá e coincidência que acontece, né, no mundo documentário, no dia que a gente gravou, choveu. E foi perfeito, tu já reclama que chove, né? Não, a gente torceu, porque é sobre guarda-chuva. Exatamente. E produzir uma chuva não é fácil. Exatamente, com um documentário ainda.
E a gente brinca também que no documentário você torce pra que aconteça o inesperado, né? Que na ficção tá tudo certinho, tudo marcadinho ali, mas no documentário, quando acontece o inesperado, é bom. E essa chuva veio bem a calhar ali no episódio da Dona Marta. Eu acho que tá bem bonito aí, em breve vai estar aí disponível pra vocês. E quem quiser assistir os episódios, a gente tá no canal do YouTube, então Ofícios, só pesquisar lá. A gente tem 8 episódios lá, os 7 da primeira temporada, a gente fez com o Elton, o Ourives, e agora a Dona Marta a gente vai colocar lá também. A gente vai fazer umas exibições presenciais, então eu peço pro pessoal acompanhar as redes da Fundação Cultural de Jacareí, quando entrar, vai ter mais de uma exibição aqui pela cidade. E assim que estiver publicando, a gente tem um Facebook que está mais ou menos ativo, Ofícios também, ou procura Ofícios Jacareí, vai aparecer. Lá que a gente vai estar falando quando vai ser a estreia, os locais de presencial, quando que vai estar na internet, né? E é isso para o pessoal procurar. Eu deixo a dica também, eu produzi um curta durante a pandemia, chama Narrar para Encantar. Foi um curta que eu produzi literalmente na pandemia, então eu fiz tudo, porque a gente não podia ficar saindo tudo, né? Sim. Então eu editei, gravei, fiz roteiro, coloquei meu filho para trabalhar comigo, ele estava com 5, 6 anos na época, e eu conto um pouco essa questão da importância de narrar histórias. Então a gente conversou com contadores da cidade, e é um pouco disso, é um curta, se você pesquisar na internet, Narrar para Encantar, tá no site da Fundação Cultural. Bom, gente, eu agradeço imensamente a participação de vocês, foi muito interessante o papo, né? Espero que tenha mais projetos aí, porque realmente... né, essa questão do ofícios, né, preservar essas memórias, essas profissões, né, que vão se perdendo com o tempo, acho que é um trabalho muito bonito. Então, gente, muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. O nosso bate-papo encerra aqui, mas você pode acessá-lo novamente no nosso canal do YouTube, em TV Câmara Jacareí. Eu fico por aqui e até a próxima. Que bacana saber como as produções audiovisuais funcionam. Galera, nosso programa chegou ao fim, mas vocês podem assistir novamente esse episódio no nosso canal do YouTube, TV Câmara Jacareí. Aproveitem também e se inscrevam lá. Fiquem bem e até mais!